Olá, amigos do canal Ítalo Brasiliano. Se você acompanha a política italiana, especialmente como ela afeta a nós, italianos do exterior, o que aconteceu nos últimos dias no plenário em Roma precisa da sua total atenção. Uma reforma eleitoral profunda avançou, mas o que mais chama a atenção não é apenas o que foi aprovado, é o silêncio de quem deveria nos defender. Nenhuma declaração oficial em plenário, nenhuma posição manifestada antes da votação crucial, nem sequer uma explicação nas redes sociais se era a favor ou contra a redução na distribuição dos votos no exterior. Nada disso aconteceu por parte de certas lideranças durante a tramitação do projeto de lei. O que está por trás desse sumiço no debate? Hoje, nós vamos destrinchar os bastidores dessa reforma que altera drasticamente o sistema eleitoral e como isso mexe com o xadrez do poder. Para entender o impacto, precisamos olhar para o texto aprovado. Essa reforma muda a lógica do voto na Itália. O novo modelo reduz a força dos distritos uninominais e foca na distribuição proporcional, mas com um detalhe crucial: o bônus de governabilidade. A regra é clara. A lista ou coligação que atingir pelo menos 42% dos votos válidos, tanto na Câmara como no Senado, ganha um bônus fixo de 70 deputados e 35 senadores para garantir estabilidade ao governo. Mas atenção, se não atingir esse teto nas duas casas, ou se os vencedores forem diferentes, o bônus evapora e a distribuição volta a ser puramente proporcional. Para quem gosta de escolher seu candidato a dedo, uma má notícia. Em âmbito nacional, o plano manteve as listas bloqueadas. Isso significa que você, eleitor, não vota mais no candidato da sua preferência, o chamado voto preferencial. Você vota no partido e os parlamentares são eleitos na ordem que a liderança partidária decidir. Adivinhe por quanto essa tentativa de trazer o voto preferencial de volta foi derrotado? Por apenas um único voto. Foi um dos momentos mais tensos do processo, que mostrou rachaduras profundas na base do governo, com direito a protesto da oposição, recontagens, disputas de emendas e, claro, as votações secretas, que todo mundo se esconde. E se você assistisse às sessões na comissão principal na Câmara, parecia que a oposição estava vencendo. Partidos como o PD, o Partido Democrático, e o MS5S e Movimentos 5 Estrelas colocaram em peso seus parlamentares para discursar. Eles dominaram o debate técnico, mas na política prática, o discurso nem sempre vira voto. A maioria governista manteve as rédeas do resultado por meio dos relatores, das presidências das comissões e, claro, do trator de votos necessário para aprovar o texto final. Aqui entra o ponto central para a comunidade italiana no exterior. O relator específico para a seção de assuntos externos foi Angelo Rossi, do partido Fratelli d'Italia, que depois virou o relator da maioria de todo esse setor. E onde estava o MAI? O MAI, o movimento associativo dos italianos no exterior nesse momento? Nenhum membro do MAI desempenhou função equivalente. Nenhum fez uma declaração registrada no processo. O deputado Franco Tirelli, por exemplo, não assinou a emenda. Como o voto é secreto, não dá para saber como ele votou. Mas o fato é, não há qualquer oposição registrada. O movimento silenciou na hora do debate e as notas oficiais emitidas depois não indicaram nenhuma ação prática para barrar as mudanças. Mas o jogo não acabou. A reforma agora vai para o Senado, onde pode ser aprovada diretamente, modificada ou rejeitada. Se os senadores mudarem uma linha sequer, o texto volta para a Câmara. E essa fase vai colocar os holofotes em cima de um personagem bem conhecido nosso, o senador Mario Borghese,
que tem ligações estreitas com o MAI. Borghese agora terá a chance de ouro de quebrar o silêncio e esclarecer 3 coisas. O movimento vai defender a manutenção das 4 divisões eleitorais no exterior, como defende Odoguardi? Apresentará uma proposta alternativa ou vai acertar a criação de uma única divisão global para o Senado, que diluiria a nossa representação regional? Juntando as peças desse quebra-cabeça, o quadro ainda está incompleto, mas os fatos levam a uma conclusão muito precisa. O silêncio do MAI no processo pode parecer à primeira vista uma omissão ou um sinal de fraqueza, mas na política, o silêncio pode ser uma estratégia genial ou perigosa. Pensem comigo. À medida que a circunscrição eleitoral no exterior perde diversidade territorial e os eleitores ficam mais distantes dos seus representantes, o jogo muda. A competição passa a favorecer quem? Organizações com base sólida e com capacidade financeira e logística de operar em áreas gigantescas, como a América do Sul inteira. Portanto, minha gente, essa reforma pode produzir 2 efeitos simultâneos e ironicamente opostos. Primeiro, ela enfraquece a representação real e específica das diferentes comunidades italianas pelo mundo. E em segundo, ela fortalece eleitoralmente o movimento que mais insiste em dizer que fala em nosso nome, o próprio MAI. Agora, o silêncio deles não foi um erro. Pode ter sido o cálculo perfeito para acumular mais poder. Você acha que o voto preferencial faz falta para os italianos no exterior? Deixe um comentário aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal Ítalo Brasiliano para não perder os próximos capítulos dessa votação no Senado. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos da comunidade, de parentes, amigos que têm interesse nesse assunto da cidadania. Muito obrigado pela audiência de todos. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.